Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Vamos entender por que o Flamengo precisa ficar com o alerta ligado. Divergência de valores trava a negociação entre Flamengo e Jorginho, e jogador da declaração muito importante. O Flamengo rompe barreiras e coloca o futebol brasileiro entre os mais ricos do planeta. Titulares voltam e a temporada começa para valer com Felipe Luiz no comando da equipe. Olha, staff de jogador faz acusações muito graves a Felipe Luiz. Além do mercado da bola, o Flamengo bate de frente com um gigante da mídia brasileira. Quer saber quem é? Fica aí até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para você não perder as mais importantes notícias do Flamengo e me ajude a bater a meta de 500 inscritos. Vamos para as notícias. O Flamengo acaba de alcançar um feito histórico ao passar a figurar na lista dos 30 clubes de maior faturamento do planeta, segundo o Deloitte Football Money League 2025. O rubro-negro aparece na 30ª posição, rompendo a hegemonia europeia e projetando o Brasil e o continente americano no cenário global do futebol. O Flamengo superou aí grandes equipes para conquistar o seu lugar entre os maiores, entre os gigantes. O relatório de 2024 já destacava o potencial do Flamengo de entrar nesta lista, junto com o Inter Miami, dos Estados Unidos, naquele momento impulsionado pela contratação de Lionel Messi. Agora, o clube carioca concretiza aí essa previsão, solidificando sua posição como potência econômica do futebol. Esse esforço resultou em um crescimento expressivo nas receitas, na aplicação de patrocínios, ampliação de patrocínios, ativação de novos mercados e inúmeras conquistas esportivas. Tá aí nesse meio aí a Libertadores, a Copa do Brasil, enfim, vários outros. A matéria é bem maior, tá, galera? É mais detalhada, mas eu vou deixar aqui na descrição para todos que quiserem entender mais a fundo essa notícia que está no site do Flamengo. Só não vou falar lá toda aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E o Flamengo voltando dos Estados Unidos teve a continuidade da pré-temporada no Ninho do Urubu, apresentou a primeira contratação do ano, que foi o Juninho, e está prestes aí a estrear para valer no Campeonato Carioca. Hoje, às 16h30, do horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, o Flamengo joga contra o Volta Redonda pela 5ª rodada do Cariocão. E quem faz essa partida são os considerados aí jogadores titulares, já que o time que vinha jogando as 4 primeiras partidas, 4 primeiras rodadas, era o chamado Sub-20, ou um time mesclado, com Thiaguinho, Lohan, Pablo, Carlinhos, jogadores que já têm contrato profissional. O Flamengo está hoje fora da zona de classificação, em 9º lugar, ou seja, se o campeonato acabasse hoje, o Flamengo não estaria classificado para as próximas fases do Campeonato Carioca. Isso pelo fato do técnico Kleber dos Santos apresentar somente 33% do aproveitamento com uma vitória, um empate, 2 derrotas em 4 partidas. Com isso, o técnico corre um sério risco de ser demitido do cargo, fazendo parte aí da grande reformulação que está acontecendo na base do clube. Até porque o Carlos Noval, responsável pela base, terá uma reunião junto com o Boto, para avaliar o técnico dessas 4 partidas que fez lá no Nordeste. E então é real a possibilidade de demissão do técnico lá. Apesar do Felipe Luiz só soltar a escalação 1 hora antes da partida, Alex, eu acho que a provável escalação do Flamengo vai chegar assim, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e Bruno Henrique e Juninho. Eu vou abrir um asterisco aí pro Arrascaeta, porque o jogador está sendo preparado para o jogo contra o Botafogo na final da Supercopa do Brasil, que se enfrenta aí o campeão brasileiro, que foi o Botafogo, e da Copa do Brasil, o nosso Flamengo. Também uma notícia muito boa, que o Cebolinha já está de volta aos treinamentos e deu uma entrevista muito legal lá na Flá TV. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá? Os próximos jogos do Flamengo, após esse jogo contra o Volta Redonda, dia 30, o Flamengo pega o Sampaio Corrêa e logo depois joga a final contra o Botafogo no Mangueirão, lá em Belém do Pará. Um abraço aí pro Belém do Pará. Agora, olha só, galera. Flamengo e Jorginho estão distantes de um contrato, de um acordo, e a negociação está congelada. Apesar da manifestação de carinho dos torcedores nas redes sociais e do frisson aí dessa possível contratação e chegada do Jorginho do Arsenal,
as conversas esbarraram aí na questão financeira. Eu tinha dito que o Arsenal não estava encontrando um jogador para substituir, né? Mas também esbarra na questão financeira, e o entrave é de cerca de 3 milhões de euros, né? Cerca de 18,8 milhões de reais na cotação atual. Olha, as duas partes estão em modo de espera, para saber quem vai flexibilizar aí, né, por mais avanços nessa negociação. O Flamengo ofereceu ao jogador pouco mais de 10 milhões de euros, né, entre luvas e salários, por 3 anos de contrato. Já o Jorginho deseja receber 13 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais, pelo mesmo período, e avisou que o valor está abaixo dos moldes lá do atual contrato com o Arsenal. Nos últimos dias não houve avanços, né? O atual contrato acaba em junho deste ano, o contrato do Jorginho. As partes tinham um acordo de liberação caso o Jorginho recebesse uma proposta interessante. Acabou recebendo o Flamengo, né? Mas tem um entrave. Com o fim da pré-temporada nos Estados Unidos e de volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo discutirá a possibilidade de esticar um pouco mais a corda por uma nova investida, mas está ciente de que ainda vai ficar um pouco distante do que o jogador deseja. Olha, o discurso interno no Flamengo é de que o Jorginho terá que mostrar realmente que tem vontade de defender o Flamengo, e o que ele falou também, baixar a pedida, e o que ele falou realizar o sonho de jogar aqui no Brasil como profissional, né? Isso aí é segundo as informações do GE. Bom, mas o Jorginho deu uma entrevista à TNT Sport e foi perguntado se ele volta ao futebol brasileiro. Então ele, aspas para o Juninho, porque ele falou o seguinte: mas prestem bastante atenção, porque as falas do jogador é muito importante. Olha, é uma possibilidade sim no futuro. Como falei antes, nunca joguei profissionalmente no Brasil, mas seria uma experiência incrível. Essa porta está aberta, mantendo as portas abertas e com calma decidir o que fazer no futuro. Então, o que quer dizer isso? Bom, no meu entender, ele já está dizendo que é no futuro. Eu tinha dito em outro vídeo aqui que eu acho que o Jorginho não sai agora do Arsenal. Até porque o técnico lá, apesar dele não ser titular, o técnico, o Arteta, conta com ele. Inclusive, na última partida agora, o Jorginho jogou 90 minutos. Então, eu acho que o Jorginho não vem agora, mas o Flamengo poderia firmar um acordo com ele pro meio do ano, que ele pode assinar um pré-contrato aí, né? E outras negociações, como a de Lohan, Danilo e Vitão, também continuam na mesma. O Lohan, o CSKA ofereceu 8 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo não se opõe em vendê-lo, porém quer receber à vista. Danilo, acho que já está sacramentado, para mim já é jogador do Flamengo. Está esperando só o clássico contra o Napoli para encerrar o vínculo, viajar para fazer exames e assinar com o Flamengo. E o Vitão, o Internacional, continua fazendo aquela palhaçada, querendo valores absurdos no atleta. Eu gostaria muito que esse atleta viesse, porém, nas condições do Inter fica muito complicado. O Flamengo aceita pagar os 10 milhões, claro, abatendo os 4, ficando 6 milhões, mas o Internacional agora quer 10 milhões, o perdão dos 4 e mais um jogador do Flamengo, que eles queiram. Aí tá de sacanagem, tá de brincadeira. Eu acho que é melhor até o Flamengo deixar pra lá e socar esses caras na FIFA pra eles levarem logo um transfer ban. Continuando aí com o assunto, antes da gente continuar, se inscreva no canal, deixe seu like pro YouTube aumentar aí o alcance dos nossos vídeos, né? Porque o YouTube não tá entregando e eu preciso muito do seu like para ele notificar. Com o seu like ele notifica, sem o seu like ele vai ficar demorando a entregar demais. Ative o sininho de notificação para não perder nada do Clube de Regatas do Flamengo, do nosso Mengão. Tá bom? Olha só, segundo informações do Globo, a desvalorização do atleta que esteve no radar de gigantes europeus, né, se deu pela queda de desempenho e o pouco aproveitamento desde o ano passado no time profissional do Flamengo. Eu tô falando de quem? Segundo fontes ligadas a Lohan, tô falando do jogador Lohan, o atual treinador Felipe Luiz teve um papel decisivo nesse processo, pois o rebaixou para o Sub-20 e este ano tirou da pré-temporada nos Estados Unidos. Lohan tem atuado com o time alternativo lá no Nordeste, né, do Flamengo, no estadual, como diante do Bangu, nesta quinta-feira lá, que nós ganhamos de 5-0, mas sem brilho que justifique o maior assédio internacional. Nesse sentido,
o jogador pediu para ir para a Rússia, ele pediu para sair, mesmo ciente de que não é o melhor mercado para as grandes promessas do futebol brasileiro. O CSKA, como eu disse, ofereceu 8 milhões de euros para comprar 80% dos direitos de Lohan, cuja a divisão da seguinte forma, né? 70% vinculado ao Flamengo e os 30% que a gente sabe que é do Madureira. Para liberar o jogador, o Flamengo pede 10 milhões de euros à vista, mas vende por 8 à vista. A tendência é que os russos, né, façam mais uma contraproposta para que o negócio seja definido nos próximos dias. Então o Lohan pode ser vendido a qualquer momento. Fato é que o Lohan não está nos planos de Felipe Luiz para a temporada atual. E depois que o Flamengo estrear o time principal, o meia deve retornar ao sub-20. Então tá aí, olha, na minha concepção, por isso que eu coloquei lá na capa, são graves acusações ao Felipe Luiz e o staff do jogador, que me perdoe, que me desculpe, mas o jogador, ele não se desvaloriza assim por causa do técnico, ele se desvaloriza por ele mesmo. Há muito tempo o Lohan não vem focando no futebol, o Lohan foca em muitas outras coisas de menos no futebol. Já ouvi muito papo aí nas redes sociais, eu não posso afirmar nada, de que o Lohan, ele tá com cabeça em outras coisas, em outras amizades, né, em noitadas. Eu não posso provar isso, eu não posso cravar, eu não tenho certeza, eu tô falando o que eu escuto dizer, né, em vários vídeos que eu tenho visto pela internet. Então, eu acho que não é a culpa do Felipe Luiz com relação a isso, e não é a primeira vez que existe essa reclamação nos treinamentos. Com o Tite também era assim. Ele andou fazendo jogos muito bons na época da Copa América, mas depois ele caiu de produção de forma acentuada, tanto é que o Tite tirou ele do time e não escalou mais, e o Tite também reclamou da falta de desempenho desse menino nos treinamentos, assim também como o Felipe Luiz. Então eu acho que o Felipe Luiz não tem culpa disso. Olha só, galera, membros do Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo emitiram uma nota de repúdio na tarde desta quinta-feira, dia 23, sobre a série A Reinvenção do Flamengo, produzida pelo Sport TV. O ofício, assinado pelo presidente Sérgio Veiga Brito, classificou a abordagem do material como desrespeitosa e manipulada. O Conselho de Grandes Beneméritos do Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar o repúdio ao teor desrespeitoso e manipulado exibido pela Sport TV sob o título A Reinvenção do Flamengo. Daqui a pouco eu vou mostrar a nota para vocês, eu vou ler a nota para vocês. Fica patente a falta de compromisso com os fatos pretéritos e a profunda injustiça com a maioria dos personagens que ajudaram a escrever a história do clube mais querido do Brasil, diz parte do documento. A série, que conta com 4 episódios diários, o primeiro foi ao ar depois da partida contra o Bangu, dá destaque ao racha político que o clube sofreu em 2012 com a Chapa Azul. Além disso, aborda números de patrocínios, bastidores curiosos e departamentos de nomes importantes que passaram pela Gávea. Aí vem a nota. O Conselho de Grandes Beneméritos do Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar o repúdio ao teor desrespeitoso e manipulado exibido pela Sport TV sob o título A Reinvenção do Flamengo. Fica patente a falta de compromisso com os fatos pretéritos e a profunda injustiça com a maioria dos personagens que ajudam a escrever a história do clube do mais querido do Brasil. Ademais, fica para quem não viu a matéria e não tenha conhecimento de causa, a impressão que o Flamengo, desde sua fundação até os anos recentes, foi vilipendiado. O que quer dizer? Largado de lado pela opinião pública e também mal conduzido pelos seus dirigentes. Esqueceram que começamos em 1895 em sala alugada e chegamos a campeão do mundo no futebol e no basquete, maior número de atletas em delegações olímpicas, maior campeão de remo e conseguimos ser o maior clube do mundo com 45 milhões de torcedores e a maior marca desportiva do país. Que fique bem claro que o Flamengo não nasceu ontem e quem colaborou para a construção desse imenso patrimônio que somos hoje merece um mínimo de respeito. Não desrespeitem a grandeza do Flamengo. Então tá aí, galera, a matéria divulgada pelo jornal Lance e também a nota de repúdio dos beneméritos do Flamengo, e é por isso, galera, que eu falei aqui que o
Flamengo precisa estar com o alerta ligado. Sabe por quê? Porque ao contrário do que muita gente acha por aí nas redes sociais, todo mundo fala um monte de besteira, a mídia brasileira, ela não defende o Flamengo e sim só quer prejudicar, só quer ver o Flamengo no fundo do poço. Sabe por quê? Porque o Flamengo incomoda e o Flamengo incomoda muito. Então tem muita gente que fala muita besteira aí, vocês sabem do que eu tô falando, que é mamãe aquilo, mamãe lá, mamãe aqui. Então a mídia, ela não tá nem um pouco interessada que o Flamengo vença, que o Flamengo cresça, que o Flamengo fique cada vez maior. A mídia quer o Flamengo no fundo do poço, tá bom? Galera, olha, eu tinha mais informações para vocês aqui, mas o vídeo tá ficando muito grande e eu vou trazer mais notícias para vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Eu vou ficando por aqui, eu volto com mais informações. Um grande beijo no coração de vocês. Fui, galera. Valeu!